gente! Bonjour! Hoje eu vim falar diretamente para as pessoas que estão pensando em cursar arquitetura ou para quem está no início da faculdade também. Então eu vou falar 5 dicas que foram úteis para mim, que na verdade se eu soubesse eu talvez não teria errado em algumas coisas. Então para mim são dicas fundamentais e bem simples. A primeira dica é que a gente tenha carinho e atenção ao nosso material escolar, porque eu não sei se vocês que estão pensando em fazer arquitetura já têm noção mais ou menos da quantidade de material que a gente usa e do valor desse material. O valor do material é um valor bem caro. A maioria das coisas a gente tem a certeza que a gente vai usar ao longo da vida mesmo como arquiteto ou como estudante de arquitetura ainda. Então é interessante que você compre o material que o professor pede. E geralmente eles até estipulam algumas marcas que são melhores, que vão ajudar a gente na hora do desenvolvimento do trabalho. Então assim, no primeiro período a gente já recebe uma lista enorme de materiais. Só que pra mim, como estudante de arquitetura, nem tudo a gente usa logo no primeiro período. Então o interessante é você conversar com os alunos do segundo, terceiro período da sua faculdade para que você saiba o que realmente você vai usar naquele período. A não ser que você queira comprar mesmo tudo para ter como, sei lá, uma reserva para o futuro, já que você sabe que você vai ter que usar aquele material. Então assim, outra coisa que eu fiz que eu acho legal foi, e várias pessoas da minha sala também fizeram isso, foi identificar o meu material. Então eu tenho algumas coisas aqui que são identificadas, porque na verdade, gabarito, todo mundo tem o mesmo, da mesma marca. O compasso também, todo mundo tem da mesma marca. Então é interessante que você ponha seu nome. No meu compasso, tá vendo? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não tem um nome. Deveria ter meu nome no compasso porque eu acho que ele custou R$195. Então assim, é uma coisa que se perder, dói no coração. Mas, por exemplo, o meu bolômetro, que é um gabarito, aqui no cantinho tem meu nome, então eu escrevi à mão mesmo, a caneta, coloquei um durex só pra identificar, porque todo mundo tem o mesmo. Então na hora que você tá fazendo aquele trabalho, aquela coisa em grupo com um monte de gente, é ideal que você saiba identificar o seu. Então eu sempre ponho, até nas lapiseiras mesmo, no estilete, tudo meu tem meu nome. Então é legal por isso, não é nem questão de tipo, ai meu Deus, egoísmo ou emprestar, é de identificar mesmo. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é a mais fundamental, na minha opinião, ao longo da vida e ao longo do curso, porque a arquitetura mexe muito com a nossa criatividade. Então não é todo o tempo que você vai ter uma ideia, eu acho que não vai nascer nenhum Niemeyer o tempo inteiro, eu acho que isso é a cada 100 anos que nasce um. Então, o ideal na vida como arquiteto, como estudante, é que a gente leia, busque, ter conteúdo. A gente tem que, sei lá, ler muitos sites, blogs, buscar informação não só aqui, mas fora também. Então, conteúdo, leia muito, consuma conteúdo, porque é isso que vai te diferenciar dos outros, é isso que vai facilitar a elaboração de uma coisa ou outra, porque a questão é você... Não é você copiar, é você combinar os elementos, entendeu? Então você pega uma inspiração daqui, outra dali, e você monta de acordo com a sua criatividade, com o que você precisa idealizar. Porque a gente sabe que funciona assim, entendeu? Eu tive até uma matéria que chamava metodologia de projeto, que era justamente isso. A gente pegava várias influências, várias informações e criava a nossa própria informação, nosso próprio... a gente desenvolvia um projeto a partir disso. Então não é errado que você combine as coisas, você simplesmente não vai copiar de outra pessoa, porque se essa pessoa já fez, já existe. Então você vai simplesmente combinar elementos para fazer a sua coisa. Então busque conteúdo. A terceira dica é muito fundamental para o convívio na faculdade e ao longo da vida. Seja menos egoísta. Isso a gente aprende na marra mesmo. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu consigo sempre fazer as coisas e não é assim. Saiba que o curso de arquitetura não é um curso que você vai trabalhar sozinho em nenhum momento. Você pode elaborar sozinho, enfim, mas ao longo até a execução do seu projeto, você pode ter certeza que você vai precisar de muitos profissionais. Então assim, sem egoísmo até mesmo nas aulas, porque quando você pede para olhar ou quando você olha o projeto do seu colega, não quer dizer que você vai copiar aquilo ali, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma interação, às vezes são projetos diferentes, clientes diferentes. Então a gente só tem que ter uma base
amigável no curso, para que você consiga entender que ao longo da sua vida você vai levar isso, entendeu? Uns têm uma habilidade para uma coisa, outros para outra. Então assim, uns sabem desenhar melhor à mão, aí outros sabem usar melhor os softwares. Então às vezes você vai projetar, vai fazer seu croquis, mas vai ser outra pessoa que vai desenhar pra você nos softwares. Então isso ao longo da vida é preciso trabalhar e saber que você não pode ser egoísta. A minha quarta dica é uma dica que é daquelas que a gente diz para os outros fazerem, mas a gente mesmo não faz. É não deixar acumular. Gente, pelo amor de Deus, não deixa acumular. Agora eu tô só no quarto período e eu já tô sofrendo com isso. Então você imagina no futuro. Porque a gente começa a faculdade, pelo menos a minha faculdade, não era uma faculdade que a gente tinha 1 milhão de coisas a fazer. Apesar de ser uma faculdade trabalhosa desde sempre, a gente não tem aqueles, muitos projetos, muitas coisas como eu vejo outros amigos em outras faculdades fazendo. Mas nem por isso que eu não tenho que ter responsabilidade de já saber que eu não posso deixar acumular as coisas. Acho que eu tô falando muito rápido. Mas assim, não deixa acumular, sério, porque depois, se a gente já pega essa disciplina no início, depois tudo funciona muito melhor, entendeu? Quando a gente tem que realmente estar toda semana apresentando projeto, e são vários projetos, projeto de urbanismo, projeto de paisagismo. E assim, a minha quinta dica, na verdade, é uma dica, é a mais prazerosa das dicas, porque na verdade todo mundo gosta, todo mundo pode fazer isso. Mas a gente, como estudante de arquitetura, tem uma visão diferente, então a gente repara mais nas coisas, a gente tem mais essa visão para os detalhes. Então a quinta dica é viaje. Viaje mesmo, gente, é muito importante viajar para qualquer lugar, entendeu? Então assim, se você tem a oportunidade de viajar para fora do seu país, conhecer a Europa, que é um berço da arquitetura, onde tem muita história, é ótimo, é bem interessante, porque você vai sair dali daquele seu mundinho, dos livros e da internet e vai ver com seus próprios olhos. Porque a gente tem aquela visão da internet, a gente tem muitos vlogs e canais e blogs das pessoas que já foram para fazer um intercâmbio, alguma coisa fora, e trouxeram a visão deles, mas nada melhor do que a nossa própria visão sobre alguma coisa. Então eu acho que viajar é fundamental para quem cursa arquitetura. E assim, claro que a gente não tá todo o tempo podendo viajar pra fora. Eu mesma não viajo muito pra fora. Qualquer lugar que você tiver a oportunidade de conhecer já é legal, porque assim, eu saio de casa e eu já consigo ter uma visão das lojas que eu entro, dos supermercados que eu entro, por que é tal coisa daquela maneira e não é de outra. Então assim, em qualquer lugar que você vá, tente ter uma visão além do que as pessoas normais teriam. Que isso pra mim, assim, sei lá, é muito enriquecedor. Minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu sempre reparava, por que isso é assim e não assim? Eu sempre questionei muitas coisas, mas como estudante de arquitetura isso triplicou. Então é muito interessante que você tenha essa percepção também. Então nada melhor do que viajar. Umas semanas atrás eu viajei com a faculdade, nós fomos ao Rio mesmo aqui, eu moro em Campos, que é uma cidade do Rio de Janeiro. A gente visitou o Parque de Madureira, que é um parque revitalizado, e eu tô fazendo um projeto de urbanismo que é basicamente uma revitalização também, um master plan de um campo aqui da minha cidade. Gente, o que eu voltei de ideia, porque eu já tava pensando em alguma coisa baseada no que era o Parque de Madureira, sem saber, sem ter conhecimento do Parque de Madureira. Então, como eu voltei entusiasmada e mais feliz para elaborar as coisas que eu tava com vontade de elaborar com a minha dupla. Então a gente se juntou com muito mais conhecimento e conteúdo. Então eu não vou copiar o que tava lá, mas é legal saber do que você já tava pensando já existe e que você pode se basear naquilo. Então a quinta dica é fundamental para arquitetura. Agora um resumo das 5 dicas que eu dei. Então a primeira dica foi, tenha cuidado com seu material escolar, compre, zero. A segunda dica foi conteúdo, busque conteúdo, leia, procure, não canse. Separe, faça uma lista nos seus favoritos do seu computador de sites e blogs que você gosta, que você tem influência para que você leia aquele conteúdo sempre. A terceira dica foi sobre o egoísmo. Então, a terceira dica foi para você ser menos egoísta, para que você entenda que na arquitetura a gente não faz nada sozinho. A quarta dica, fundamental, é que você não deixe acumular as suas atividades, os seus projetos. Então, quando você tiver uma cabeça fresca para você ter uma ideia e um projeto, não esqueça, não deixa para outro dia, faz naquele momento. E a quinta dica
foi a última agora, para que vocês viajam, para que tenham conhecimento, que tenham inspirações e sempre que a gente viaja, a gente volta renovado. Então foram essas as 5 dicas de uma estudante de arquitetura. Eu ainda estou no 4º período, então foi o que eu pude perceber do meu primeiro período até esse momento, foram essas dicas que eu trouxe para vocês. Então, gente, se vocês gostaram, curtam. Se você está iniciando a faculdade ou você já está no final também, pode me dar alguma dica. Quem está no final da faculdade, quem está começando, eu espero que tenham sido úteis essas minhas dicas. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode perguntar aqui no meu Instagram, que é @LorenaLaurindo, no Facebook também é Lorena Laurindo. Então é isso, gente. Um beijo, tchau!